Essa é a tela inicial da planilha. Nós temos aqui o menu superior com os controles. Você pode aqui alterar esse visual inicial aqui, alterar o nome, inserir imagens, caso queira. Observe só a estrutura quando você adquirir essa planilha e extrai ela. Você vai ter aqui na pasta o arquivo principal, que é essa planilha de serviços. E aqui você tem a seguinte estrutura. Você tem a pasta de backup, onde são realizadas as cópias de segurança da planilha. Você tem aqui o controle de clientes, onde serão salvas as pastas dos clientes com as documentações deles. Aqui você tem a pasta de colaboradores, com os documentos de colaboradores, controle de estoque, com a sua documentação de movimentação de materiais, o seu fluxo de caixa e documentação, você tem o controle de fornecedores e documentação de fornecedores, o seu cadastro, com documentação pertinente ao cadastro da sua empresa, vínculos de anexos, as ordens de serviço são geradas e são salvas nessa pasta aqui. Você tem aqui o controle de produtos, aqui você vai ter pastas por produtos, que você tem a documentação vinculada a ele, tá bom? Você tem inclusive as fotos de produtos que você cadastra. Você tem aqui recibos, que são gerados, são salvos nessa pasta de recibos. Você tem aqui os serviços também, você pode vincular anexo aos serviços que você realiza. E você tem a pasta de suporte. Aqui você tem configurações da central de confiabilidade, como extrair o arquivo, desbloquear também a planilha, e o nosso e-mail para suporte. Então, logo de cara você já tem aqui acesso às informações de suporte. E você tem a planilha, que é esse arquivo aqui que está aberto. E esse é o visual dele. Aqui eu vou iniciar explicando cada um desses controles. Você tem, aqui clicando em tela inicial, você volta para essa tela inicial. Então já vai voltar aqui, em planilha de serviço, tela inicial. Você tem aqui meu cadastro. Aqui em meu cadastro você apenas edita as informações do seu cadastro pessoal ou da sua empresa. Você pode inserir inclusive foto ou logo. Você tem aqui as informações pessoais. Você tem informações de profissional liberal, informação de pessoa jurídica. Você tem informações de contato aí, pessoais ou do seu negócio. E após salvar, você depois pode inclusive visualizar ficha de cadastro e documentação anexa. Além disso, você pode inclusive realizar agendamentos aqui a partir dessa tela. Você apenas clica e você já pode agendar um compromisso ali pessoal particular na sua agenda. Depois eu vou explicar melhor o controle de agendamentos. Você tem o controle de clientes. Aqui você pode fazer um controle completo, um cadastro completo do seu cliente, inclusive com foto. Você cadastra aqui as informações do cliente. Você pode ser inclusive uma pessoa jurídica, esse cliente. Você pode vincular documentos e anexos. Você tem informações de contato aqui e endereço. Após salvar, se tiver algum documento de foto vinculado, ele já vai trazer aqui prontamente. Você pode visualizar a ficha cadastral, pessoa física ou jurídica, e você pode vincular documentos anexados, por exemplo, o CPF ou qualquer outro documento. Você apenas clica e ele já vai trazer para você na sua tela prontamente. Além disso, você pode realizar agendamentos. Aqui, apenas selecione o cliente, clique em agendar, você vai poder agendar compromissos, né? É só registrar aquele compromisso por data, horário e tipo de compromisso, veja só. Registra e já vai ficar salvo na sua agenda. Além disso, você tem o controle de catraca virtual. Então, você clica sobre o cliente, clica em acessar, e já vai realizar aqui o registro da catraca virtual. O momento que aquele cliente, né, sai aqui os dados do cliente, ID, nome do cliente, a data e horário, e o motivo. Você pode ser observações, complementações do acesso que ele está fazendo aí no seu negócio, na sua empresa, passando na catraca virtual. Então, o que acontece? Já vou explicar sobre catraca virtual também. Aqui você tem o controle de aniversariantes, você não precisa selecionar nenhum registro, apenas clique em aniversário. Se tiver algum aniversariante esse mês, ele vai trazer aqui. Observe, que aqui são clientes com dados de exemplo, mas eles são todos do mês 11, já trouxe aqui. Eu posso limpar esse registro, voltar para início. Aqui eu tenho também controle de colaboradores, também seguindo a mesma lógica, você faz o cadastro completo ali, pode visualizar fichas e documentos. Você tem também um controle de fornecedores aí, da sua empresa. E a catraca virtual. Aqui na catraca virtual você tem todos os acessos que um cliente fez. Então você pode selecionar aqui, por exemplo, o José, e ver aqui que ele acessou na sua empresa, na data de 1/6, esse horário. E tem a observação aqui. Isso te ajuda a ter um controle das pessoas que estão acessando o seu negócio. Além disso, você tem controle de agendamentos. Essa é uma agenda bastante complexa, ela possui filtros bem interessantes. Você pode filtrar aqui por cliente, informações, buscar registro. Você pode buscar aqui por data, inclusive. Então, em uma data específica, por exemplo, 1/2/2022, tem esse compromisso aqui que foi cancelado, né? Depois você pode alterar, inclusive, o status para agendado, realizado, cancelado. E você pode fazer essa pesquisa aqui. E você pode filtrar diretamente todos os compromissos agendados, veja só, todos os compromissos realizados. Então, já vai trazer esse filtro e os cancelados também ao longo do período. Observe que é uma lista bem grande. Eu vou limpar todos os filtros e eu vou explicar aqui. Então, se você clicar em clientes, você já volta aqui, seleciona o cliente e faz o agendamento. Mas eu estou explicando a parte de filtros. Então, aqui você quer visualizar a sua agenda completa. Apenas clique aqui em completa, você já vai ter um filtro da sua agenda em relatório. Somente compromissos agendados. Voltando na parte de agendamentos, você pode selecionar por data. Então, veja só. Nesse caso, você deve selecionar data no filtro, inserir uma data. E esse compromisso também deve estar com o status agendado. Atenção. Então, ó, tem diversos compromissos agendados aqui. Se você quiser ver uma data específica, todos daquela data, né, você apenas digita a data, seleciona aqui data. Por exemplo, 24/11/2023. Apenas clica aqui em filtrar por data. Pronto, ele vai filtrar aqui em relatório para você todos os compromissos. Se você tiver mais compromissos nessa data, ele vai trazer aqui, inclusive. Aqui você pode filtrar também por cliente. Nesse caso, você deve selecionar um ID. Clique sobre o cliente para ele pegar o ID daquele cliente. Observe que aqui eu tenho 2 do cliente 10. Vai trazer todos os compromissos
do cliente 10. Observe que ele trouxe apenas com status agendado, né? Esse primeiro registro que eu peguei de exemplo aqui, ó, esses dois já foram realizados. Mas se eu filtrar cliente 10, eu devo ter aqui mais registros desse cliente com status agendado. Aqui. E eu tenho um painel de controle também, veja só. Clique em painel. Eu tenho aqui todos os compromissos. Aqui eu já devo filtrar pelo ano de 2023, que é o ano corrente. E eu vou ter o total de compromissos no ano, quantos agendados, realizados ou cancelados. E aqui eu tenho um gráfico mês a mês do total de compromissos que eu tô tendo. Aqui 31 no mês de janeiro e por aí vai, até o mês de novembro, que é o mês corrente dessa apresentação. Continuando, vou voltar para o início. Eu tenho aqui um controle de produtos. Aqui nessa tela eu vou ter um controle completo de produtos. Observe que se eu clicar em novo registro, eu vou inserir aqui as informações do produto, nome, descrição, um código específico se eu tiver, unidade, medida, categoria, marca, modelo, eu posso inserir validade, dimensões do produto, tamanho, cor. Se eu tiver um fornecedor específico, já posso, inclusive, selecionar na minha lista, nesse cadastro de produto, inserir ficha técnica, documentos também de controle e fazer observações gerais. Veja só a ficha do produto. Então você tem a ficha, você tem aqui a ficha bem completa e você pode, inclusive, gerar o PDF dessa ficha. Atenção, você pode também inserir fotos. Você pode, inclusive, editar as fotos desse produto. Clique em editar fotos e você pode vincular aqui até 6 fotos em anexo. Apenas selecione o arquivo, a foto e clique em salvar. Depois você pode visualizar a ficha de fotos desse produto, desse ou de mais produtos. Então você já vai ter aqui com as fotos do seu produto. Quando ele traz aqui, você pode, inclusive, redimensionar essas imagens, ajustando conforme preferir. Voltando em produtos, eu tenho aqui controle de documentação. Se eu tiver alguma ficha técnica, ele já me traz aqui prontamente uma ficha técnica, que é só um exemplo, e documentos que eu vinculei também no cadastro desses produtos. Apenas clique sobre ele e ele já vai trazer prontamente esse documento para você. Aqui eu tenho um exemplo de contrato, mas é só um exemplo. Aqui eu posso ver as fotos, né, desse produto. Se eu tiver com o cliente na tela do computador e eu quiser ver uma foto, mostrar na tela, eu já tenho esse anexo aqui, é só mostrar. E eu tenho também a lista de compras. Nesse exemplo, não precisa selecionar nenhum cliente, nenhum produto, apenas clique sobre lista. Tudo que tiver com status a comprar vai aparecer na minha tela e vai fazer o filtro aqui. Eu posso, inclusive, gerar o PDF. Agora eu vou para controle aqui, já expliquei controle de produtos, vou controle de movimentos. Aqui em controle de movimentos você vai cadastrar em novo. Aqui você vai cadastrar se é uma entrada ou uma saída de estoque. Você vai inserir a classificação de acordo com o tipo de entrada e saída. Você tem a data, o número do registro, você tem o número do pedido, pode inserir nota fiscal, pode vincular clientes ou fornecedores, dependendo da movimentação, colaborador ou vendedor, dependendo da movimentação, se é uma entrada, se é uma saída, se é uma venda. Os produtos vão sair do seu estoque, você apenas seleciona o produto, clica 2 vezes e vai aplicando na sua lista. Depois você pode, ele traz inclusive o saldo aqui, tem até itens com saldos negativos, isso não deve ocorrer, você deve ter aqui os itens sempre com saldo positivo. Então observe, se eu clicar em produto, eu tenho aqui a lista de produtos, inclusive com saldo, eu apenas clico 2 vezes. Eu tenho aqui unidade de medida, o preço, eu posso inclusive alterar, observe que ele já recalculou o valor daquele produto, eu posso alterar aqui nessa tela mesmo, né? Eu cadastro lá o preço do produto, mas eu tenho a liberdade de alterar aqui, e eu tenho até 20 produtos que eu posso inserir. Eu posso fazer observações nessa linha de produto, observações gerais a respeito da movimentação, e eu salvo o registro. Observe que depois que eu salvo o registro, voltando aqui em movimentos, eu tenho aqui, ó, se é uma entrada, se é uma saída de estoque, eu posso visualizar a ficha dessa movimentação, então ele vai trazer aqui todos os produtos que foram movimentados, aqui ele traz informações de entrada de estoque, o tipo de movimento, o número do movimento, a data de movimentação, aqui se é um cliente, um fornecedor, colaborador, veja que é um registro bem completo, se tiver número do pedido e nota fiscal ele mostra, ele traz o valor total dessa movimentação no meu estoque e observações. Aí em movimentos eu tenho aqui também da mesma forma registros de saída, eu já vou explicar dashboard, mas antes eu vou explicar anexos, você pode vincular anexos, né? Aqui por exemplo eu tenho uma nota fiscal, é uma devolução de fornecedor, eu vinculei um anexo e salvei, né? Então você tem esse controle de documentação e você apenas visualiza, né, que nessa data houve uma movimentação e você pode ter acesso à nota fiscal prontamente na sua tela, né? É uma devolução de fornecedor, mas poderia ser uma compra de produto, por exemplo, você apenas clica e visualiza o anexo de nota fiscal. Então é um controle de documentos bem interessante. Você também pode realizar registro de despesa, você seleciona o registro, ele deve ser uma entrada, né, para realizar ali o registro do lançamento, não pode ser uma saída. Você seleciona e registra a despesa. Então ele já traz aqui o grupo, o subgrupo desse lançamento financeiro. Você tem aqui um resumo do histórico, veja só, uma entrada de estoque, na data do dia 13, o valor 163.900 e o fornecedor. Lançar esse registro no seu caixa, selecione inclusive a forma que você transferiu. Então você pagou 163 mil, né, saiu do seu caixa nessa data. Mas você pode registrar uma conta. De repente esse 163 mil será pago parcelado, dessa forma você vai inserir a data de vencimento, vai selecionar se é uma parcela, você registra então o número de parcelas ali que você está fazendo, que você combinou com o seu fornecedor. Aqui você também pode fazer filtros de classificação, né, pesquisar se é uma compra, por exemplo. Você pode fazer pesquisa por data, você pode pesquisar, filtrar todas as entradas, todas as saídas. Você pode editar registros aqui, excluir. Você tem atalhos para visualizar aqui os seus produtos,
as despesas lançadas, as contas lançadas, contas a pagar, no caso. Continuando, você tem aqui um controle de serviços, aqui você vai fazer um cadastro do serviço que você realiza na sua empresa, você tem um controle de anexo, de repente você quer vincular algum tipo de anexo aí, né, de serviços que você realiza, você pode também fazer, assim como produtos, você pode anexar alguma documentação. Você tem aqui ordens de serviço, nesse caso, observe, eu tenho aqui uma tela com o controle de ordens de serviços e orçamentos. Então, como que eu cadastro um novo registro? Eu clico em novo, eu vou selecionar aqui se é um orçamento ou ordem de serviço. A diferença é que ao selecionar a ordem de serviço, eu faço a baixa no meu estoque. Então você pode criar um orçamento, o procedimento é o mesmo para a ordem, e depois mudar o status. Eu posso inserir cliente, vendedor, esse vínculo de pessoas na ordem é opcional, eu posso selecionar aqui os serviços que eu estou realizando, eu posso selecionar aqui os produtos também que eu estou utilizando ali do meu estoque, ou as peças que eu estou utilizando, então você vai aplicando aqui. Depois você tem o cálculo do total de serviços, você pode alterar a quantidade, você pode alterar o preço, observe que ele já vai recalculando aqui para você. Se você quiser, você pode aplicar descontos aqui também, por exemplo, eu vou aplicar 10% aqui, então já vai me dar um desconto de 10%, R$30 aqui no valor desse serviço. No final ele calcula tudo para você. Inclusive ele faz isso também com produtos. Aqui eu falei de desconto por linha de serviço ou por linha de produto. Você pode aplicar, mas você pode aplicar um desconto, caso queira, em toda a OS. Veja só, já aplicou R$283, já recalculou o total da ordem. Eu vou zerar aqui. E você pode fazer o mesmo com acréscimo, acrescentar, por exemplo, 10% no valor total da OS. Você pode fazer o cálculo por dentro, ou seja, embutir a taxa que você vai aplicar na base de cálculo. Dessa forma, ele vai fazer o cálculo por dentro e vai aplicar aqui no total da ordem de serviço. Isso ocorre quando você utiliza taxa, impostos, então você pode utilizar esse cálculo. Caso tenha dúvidas, clique aqui na interrogação. E você salva o registro com a sua OS. Veja só, eu vou clicar novamente em ordens, vou selecionar uma ordem. Orçamento. Se você tiver com orçamento, você pode apenas editar ele. Tá bom? Então, veja só. Você pode editar esse orçamento, apenas muda para a ordem de serviço, quer dizer que o cliente fechou com você, e salva. Vou clicar aqui em cancelar, que é só um exemplo. Você seleciona aqui uma ordem, já fechado. Continuando em orçamento, se você tiver aqui em orçamento, você pode mudar aqui, ó, status para recusado. Então, de repente, o cliente recusou, inclusive já está aqui recusado, mas você pode alterar novamente ele para em aberto. Vou voltar aqui no exemplo para recusado. Você pode alterar inclusive o histórico daquele lançamento, incluir um histórico, alterar um histórico. Esse aqui, por exemplo, já está registrado em conta a receber, você pode alterar. Mas continuando, vou clicar em ordem de serviço, vou clicar em visualizar. Eu tenho aqui a ordem completa, com o logo da empresa, o endereço, o cliente, o contato, a data da OS, o número da OS, aqui eu tenho os totais, o vendedor, total de produtos, né? Aqui mais acima eu tenho o total de serviços, eu tenho o total geral aqui, produtos e serviços, descontos na OS, acréscimos e o total geral, inclusive observações. Aqui eu tenho uma pesquisa de satisfação, já vou falar de dashboard. Posso clicar em uma pesquisa, né, e ir fazendo aqui como que foi o atendimento, o serviço prestado, como foi em estrelas, né, 3 estrelas, 5 estrelas, o que o cliente achou, os produtos utilizados, né, muito ruim, muito bom, muito bom. Ele já vai aqui pontuando para você, depois ele tira uma média geral de tudo isso e exibe um painel. Já vou falar dos painéis. Você pode ainda registrar aqui em receitas, registrar em contas, apenas selecione o registro, né, claro que tem que ser uma ordem já fechada, e aí você registra lá nas suas receitas, você pode registrar em contas a receber também, no caso. Você pode calcular aqui já venda e comissões. Você pode apenas clicar em calcular vendas, clique em sim, ele vai trazer a linha por vendedor. Observe que eu trouxe aqui, eu tenho um vendedor, né? Ele vai trazer tudo que esse vendedor vendeu aqui, eu apenas faço um filtro e já vou para o painel de vendas. E eu posso aqui também fazer o registro financeiro, pagar a comissão correspondente a essa venda específica. Depois eu posso utilizar a tela de comissões e fazer vendas maiores também, fazer pagamento de comissões maiores. Bom, agora eu vou explicar a parte de dashboard. Apenas clique em dashboard, você vai ter acesso aqui a todos os serviços que você fez, que você realizou. Vamos lá. Ele atualizou a base de dados, ele trouxe aqui o total de faturamento. Claro que aqui eu já devo filtrar no ano de 2023. Então ele trouxe faturamento, trouxe quantidade total, trouxe o ticket médio, trouxe aqui quantas ordens você fechou mês a mês. Tá vendo? Aqui em agosto foi a maior, né, no momento aqui. Você tem os orçamentos realizados também. Aqui você tem o total de orçamentos em aberto, orçamentos recusados. Você tem aqui os clientes. Veja só, quem são os principais, né? Que estão ali consumindo mais serviços na sua empresa. Os vendedores também, que estão vendendo mais. Continuando aqui a explicação, você vai ter também o painel de serviços. Aqui você vai ter então uma média ponderada do atendimento. Você vai ter uma média simples da satisfação com o serviço prestado e uma média também, com a carinha aqui, da qualidade dos produtos. Então ele já vai classificando para você conforme você vai inserindo lá na pesquisa de satisfação. É opcional, é claro. Agora nós vamos aqui para grupo de contas. Então,
Esse grupo de contas, ele serve para fazer lançamentos financeiros e agrupar depois relatórios personalizados para você. Em contas de entrada, veja só, eu tenho alguns exemplos de vendas, restituições, empréstimos, venda de bens. Então você agrupa ali, faz um subgrupo de entradas para depois você fazer lançamentos. Da mesma forma, com contas de saída, subgrupos de saída, veja só, estoque, encargos, comissões, aquisição de bens materiais. E você pode depois fazer um agrupamento, isso te ajuda depois a fazer lançamentos no seu caixa. Então você pode, veja só, aluguel do imóvel é uma despesa fixa, despesas administrativas. Então você apenas insere o histórico, você seleciona o grupo e o subgrupo, que você já classificou lá, que você já fez o cadastro do subgrupo. Isso fica mais claro aqui em caixa, então se você for em entradas de caixa, agora eu vou explicar fluxo de caixa. Aqui você pode fazer entradas diretas, veja só. Selecionando novo registro, você pode selecionar se é uma receita ou uma entrada não operacional. Você pode aqui fazer, por exemplo, uma venda. Você insere a data do lançamento, o valor, a forma que você está entrando na sua empresa, se for aqui entradas, transferência bancária, o valor aqui, por exemplo, R$80. Se tiver um troco para calcular, você apenas digita aqui, dá um tab e ele já vai calcular o troco para você, inclusive. Você pode fazer um histórico daquele registro, de qualquer tipo de histórico, e salva, ele já vai lançar na sua entrada de caixa. Fluxo de caixa. Clique em entradas, clique em novo. Insira o grupo de entradas, se é uma receita ou entrada não operacional, o subgrupo, se é uma venda, qualquer item do subgrupo que foi pré-cadastrado. Para facilitar, você pode utilizar agrupamento de contas, clique 2 vezes sobre o agrupamento desejado, ele já traz aqui o grupo de receitas, subgrupo de vendas e o histórico. Essa divisão de grupos e subgrupos são importantes para gerar os relatórios depois. Aqui nós temos a data do lançamento, informe o valor da entrada, informe aqui a forma de recebimento, a forma de pagamento. Nesse exemplo eu vou inserir o Pix. Caso queira, insira o valor aqui que recebeu, caso seja em espécie, e ele irá calcular o troco apenas pressionando um tab e clique em registrar. Pronto, nós temos aqui o primeiro registro lançado. Vou clicar em fluxo de caixa. Agora eu posso fazer um filtro. Eu apenas clico em filtrar, ele vai me trazer todas as minhas entradas aqui no ano de 2023. Você pode alterar ou digitar qualquer ano aqui de sua preferência e fazer o filtro. Vou deixar aqui 2023. Caso queira, você pode selecionar um mês específico para fazer o filtro junto com o ano. Nós estamos aqui no mês de novembro e se eu clicar, ele vai me trazer aqui. Veja só, total de entradas no ano e mensal também R$100. Observe aqui, eu vou gerar um relatório apenas com um lançamento. Veja só, eu tenho um lançamento de receitas de R$100. Aqui é o meu relatório de caixa do ano de 2023. Observe que ele é um relatório bem completo e conforme eu for inserindo os exemplos, ele vai aqui montando o seu relatório gerencial. Eu vou clicar novamente em entradas, vou fazer uma entrada não operacional aqui. Então, um exemplo de entrada não operacional, eu tenho aqui rendimentos de investimentos ou venda de bens da empresa. Ela é uma entrada na sua empresa, mas não faz parte da sua atividade fim. Vou clicar 2 vezes e vou colocar aqui R$10 e vou selecionar aqui transferência bancária. Pronto, eu já tenho aqui um novo registro, eu apenas clico em caixa, relatório, antes eu vou ter que calcular aqui, pelo menos a receita anual, e gero o relatório. Observe, eu já tenho aqui R$110. Eu tenho uma entrada não operacional de R$10 no meu relatório. Ok, agora nós vamos para os custos, as saídas. E por enquanto eu só estou falando de entradas e saídas diretas. Depois eu vou falar de contas também. Agora eu vou fazer um novo registro de saída. Eu vou clicar no mais em agrupamento de saídas, de despesas. Eu vou exemplificar aqui com aluguel. Você pode pesquisar inclusive esse registro. Eu vou pesquisar aqui por aluguel. 2 cliques sobre ele. Ele já me trouxe que é uma despesa fixa do subgrupo de despesas administrativas. Vamos supor que o aluguel é R$100. Eu estou lançando valores baixos apenas para exemplo, para a gente não fazer confusão. Ou melhor, vou pôr aqui que são R$200. Melhor, eu fiz poucas entradas, vou colocar R$50. Valor de 50. A moeda aqui não importa, o valor é 50. Ok, agora eu vou selecionar aqui a forma e vou clicar em salvar. Perfeito. Eu já vou incluir novos lançamentos aqui também. Eu tenho uma despesa fixa, eu vou lançar aqui também uma despesa variável. Pode ser combustível, R$10. Observe que o agrupamento facilita muito os lançamentos. Então ele já vem com essas contas de agrupamento e você pode criar novos também, caso não esteja na lista aqui o que você precisa. Eu tenho também, deixa eu ver. Vou colocar aqui um custo. Investimentos, ó. É interessante também, se você fez algum treinamento na sua empresa, teve uma despesa com isso, você pode lançar também como investimento. Vou pôr aqui R$10 de investimento, selecionar a forma aqui. Muito bem, agora já tem exemplos aqui para mostrar o relatório. Clique em fluxo de caixa, clique em filtro, aqui em filtro, e clique em relatório. Ok, antes de girar o relatório, observe que eu tenho R$110 de entradas, eu tenho aqui R$70 de saídas e o meu saldo atual. Vou clicar em continuar. Ok, eu já tenho aqui o meu relatório, eu vou gerar um PDF para você visualizar os dados. Ok, eu tenho receitas R$100, custos variáveis R$10, margem de contribuição de 90, ou seja, o ganho bruto sobre as minhas vendas, né? Então eu já descontei os custos variáveis. Eu tenho aqui os custos fixos também, né? Eu tenho R$50 de custo fixo aqui, que eu fiz o lançamento, gerando então, né, depois o meu lucro operacional, ou seja, o valor que sobra das vendas ao descontar os custos e as despesas fixas e variáveis. Aqui eu tenho R$10 de investimento, eu tenho de entradas não operacionais R$10 e eu tenho de saídas não operacionais, aqui, os valores que saem da empresa, né?
Ó, tá vendo? Pagamento de juros, distribuição de lucros, esse eu não fiz nenhum lançamento. E o resultado líquido. Então veja que é um relatório bem completo e pode te ajudar na sua empresa a ver aonde está sendo gasto o dinheiro, né? Quais são as etapas aí nesse relatório bem completo. Continuando a explicação, eu vou explicar agora contas a receber e contas a pagar. A receber são valores que entrarão no seu caixa futuramente e a pagar são valores que sairão do seu caixa futuramente. Eu tenho aqui o lançamento de comissões. Essa parte eu vou explicar especificamente ela. Clicando em contas a receber, eu vou inserir um novo registro. Para facilitar, eu vou selecionar aqui o agrupamento de contas. Vou selecionar venda de serviços. É uma receita, subgrupo vendas, histórico venda de serviços. A data do lançamento é hoje. Nesse exemplo, eu vou lançar para 30 dias o faturamento. Então será 16/12/2023. O vencimento dessa conta. O valor é R$10. Eu vou salvar aqui, depois eu vou explicar a parte de parcelas. Ok, eu tenho o lançamento aqui de R$10 a vencer em 16/12. Clicando em painel de contas, eu vou fazer um filtro, eu tenho a receber então R$10 nesse ano de 2023. Caso eu mude aqui para dezembro, que é o vencimento dessa conta, eu tenho aqui então R$10 a receber em dezembro. Observe agora que eu vou registrar o pagamento. Para isso, clique aqui em receber na parte inferior, no canto direito. Então, data do recebimento é hoje, né? Digamos que eu recebi ela no dia 15/12/2023. O valor é R$10. Eu recebi no Pix e eu posso incluir, inclusive, um histórico aqui. Clique em registrar. Ok. Se eu clicar em painel de contas agora, vou inclusive filtrar já dezembro. Então, eu não tenho mais nenhum valor a receber. Observe agora. Eu vou alterar essa conta como se ela tivesse vencida. O sistema te informa isso também. Então, aqui o lançamento é hoje. Digamos que ela venceu ontem, 15/11/2023. Clique em salvar. E pronto. Aqui eu vou colocar como não recebida essa conta. Não pago. Ok. Se eu clicar em painel de contas, fizer o filtro em dezembro. Agora então eu tenho uma conta, valor a receber R$10, em atraso R$10. O que seria novembro, né? Eu mudei para novembro, então no mês a receber 10, em atraso R$10. Se eu clicar em receber esse valor, posso ter esquecido também de marcar como recebido. Então, o vencimento foi ontem e eu recebi no dia 15/11/2023. É só o valor de R$10. Recebi ontem. Ou recebi em atraso, né? Posso ter recebido em atraso também. Eu vou deixar como recebi hoje. Posso ter cobrado aí o cliente e ele já me fez o pagamento, eu registro a data de pagamento como hoje. Ok. Agora já não consta mais nenhum valor vencido em contas. Nem mensal, nem anual. Pode filtrar aqui, não consta nada vencido ou a receber. Bom, essa é uma explicação simples. Agora eu vou fazer um novo registro de contas parceladas. Eu vou fazer um lançamento de venda de serviços. O lançamento é hoje. O primeiro vencimento será no dia 1/12/2023. O valor dessa conta é R$10 dessa venda. Eu vou parcelar para o cliente em 10 vezes. Então a parcela vai ficar R$1. Observe que eu clico aqui em registrar valor da parcela e faço o lançamento. O sistema gerou para mim 10 vencimentos, no dia 1/12, e aí vai no mês 1 de 2024 até o mês 9 de 2024. Sempre que eu receber um valor, eu clico aqui em registrado, né, em recebido, e ele já vai fazer a baixa aqui. Vamos ver como que ficou em painel de contas. Então aqui, em 2023 a receber, eu tenho R$1 apenas a receber. Né? Eu parcelei em 10 vezes, então devo ter R$9 a receber em 2024. Aqui então, os R$9 a receber em 2024. Conforme eu for fazendo registrando o pagamento, ele vai saindo da minha lista. Observe, eu vou fazer um pagamento aqui de 2024. Esse aqui do mês 1. Então eu vou só simular aqui qualquer lançamento de R$1 e o pagamento aqui pode ser em dinheiro. Observe então que eu tenho agora em 2024 apenas R$8. Aqui você tem um recurso de exibir histórico, então você pode complementar esse histórico e salvar, caso você precise complementar esse registro. Já ficou salvo aqui. Opção de anexar documentos. Então nas telas de entrada, saída, contas a receber e contas a pagar, você tem essa opção de anexar documento. É essa opção aqui. Quando você seleciona o item e clica em anexar documento, você pode inserir um número desse documento, desse anexo, e a foto ou qualquer arquivo de anexo. Eu vou clicar nesse comprovante e anexei a esse número aqui. É um número de controle. Ele não é obrigatório, você pode deixar em branco. Mas vou inserir como se fosse uma numeração de documento e vou anexar. Pronto. Nesse serviço, aqui eu estou simulando conta a receber, né? Então eu posso vincular o anexo do recebimento, o comprovante de recebimento dessa conta. Se eu clicar em visualizar documento, eu já tenho na minha tela prontamente aquele comprovante quando eu precisar. Continuando aqui a explicação, contas a pagar. Também funciona da mesma forma, só que serão saídas. Eu vou clicar aqui em contas a pagar, pode ser aqui, vamos ver, mercadoria para revenda. Então fiz uma compra de uma mercadoria, eu posso inserir aqui o histórico, e vai vencer, né, esse boleto no próximo mês. Então no dia 15/12/2023, ou no dia 16, eu fiz uma compra para alimentar o meu estoque de R$20. E aí ela é uma conta, ela não possui parcelamento. Eu vou lançar aqui uma conta a pagar. Se eu for no meu painel de contas, eu tenho aqui então R$20 a pagar. Esse é o filtro anual.
E aqui eu lancei para dezembro, posso ver todas as contas que eu tenho a pagar no mês de dezembro. Então, menos R$ 20 é o que irá sair do meu caixa. Agora, eu vou clicar a parte de relatórios. Clique em caixa, faça um filtro para pegar o valor anual, clique em relatório. Agora sim, eu tenho um relatório com os valores aqui que eu recebi. Tem inclusive aquele R$1 que eu fiz o recebimento. Aqui tem os custos variáveis, margem de contribuição ali, os custos fixos que eu tive, o lucro operacional, investimentos, entradas não operacionais, totalizando aqui o resultado líquido da minha empresa. Eu posso virar PDF a qualquer momento, visualizando ele, e ele fica salvo na pasta fluxo de caixa automaticamente, com o ano de 2023 ou o ano que fizer o filtro. A opção aqui de dashboard é uma análise visual. Faça o filtro para pegar o ano e clique em dashboard. Agora nós temos aqui apenas um exemplo simples, mas você vai conseguir visualizar o ano inteiro de lançamentos, as entradas e as saídas. Eu tenho aqui, nessa simulação, entrou R$121, saiu R$70, resultado R$51. Então, você vai poder analisar mês a mês. Aqui, mais abaixo, né? Então, aqui nessa parte eu tenho entradas e saídas mês a mês. Aqui em resultados, eu vou ter mês a mês, né? Então, novembro fechou com R$51 de resultado positivo. Contas a receber. Nessa parte aqui você vai ter, olha, R$1 a receber e R$20 a pagar, que é o exemplo que eu fiz lá. Então, aqui no dia a dia você vai ter uma análise mais complexa, mas dessa forma você consegue visualizar os registros aqui, as análises que você irá fazer. Aqui eu tenho contas a vencer, eu tenho um agrupamento. Então o total a pagar são R$20 e o total a receber são R$9. Aqui vencidas eu não tenho nenhum valor. E na parte superior aqui eu tenho total de entradas, total de saídas e o saldo atual em caixa R$51. Na parte de contas eu tenho aqui também uma análise visual. Eu apenas clico e depois seleciono o painel para ele atualizar os dados. Ok, aqui eu vou conseguir visualizar mês a mês, contas a vencer e contas vencidas inclusive. Então aqui, R$1 em dezembro a receber, R$20 negativo a pagar. Pronto, eu tenho aqui no exemplo, R$1 de conta vencida a receber e a pagar, eu tenho R$20 vencido. Veja que você também tem essa análise visual. Você tem inclusive a parte de ferramentas aqui, backup, você faz um backup rápido, você pode aplicar aqui o logo da sua empresa, o nome empresarial, endereço, contato. Você tem configurações aqui de máscara, você pode utilizar as máscaras aqui já do sistema que ele insere para você, ou deixar esse campo livre clicando em não. Você apenas seleciona ali, você tem todos os tutoriais de uso, inclusive. Você tem a parte de suporte, entre em contato nesses e-mails, e as informações, essa é a versão 1.0 da planilha de serviços, parceiro oficial Guia do Excel, e aqui o link para a loja com as nossas planilhas.